De que forma aí da falta de contato com as questões que giram em torno do masculino para o homem pode afetar na sua jornada de individuação? De que forma a falta desse discernimento, a falta desse aprofundamento afeta, né? O quanto que isso afeta uma jornada de desenvolvimento, de individuação do homem, sabe? Olha, você está falando uma coisa que agora pegou moda de se trabalhar a questão do masculino, né? E acho que entrou nessa moda porque, primeiro, que os homens nem sabiam que tinha essa questão do masculino, né? A humanidade viveu nos últimos 100 anos, 200, não, mais, né? Mais. Mais. Talvez até nos últimos 2000 anos, né? A humanidade viveu a entrada, o crescimento e a dominação do patriarcado, o que foi muito importante para a humanidade, porque o feminino é mágico, é intuitivo, né? Então o matriarcado era mágico. As forças das mulheres e do matriarcado era a magia. O que sempre assustou muitos homens, porque eles não sabiam de onde vinha, é misterioso, né? É o mistério. A entrada do patriarcalismo foi muito forte para a humanidade. Primeiro, ele tem a questão do que o masculino tem um corpo mais forte do que o feminino, no geral. Estou falando no geral, né? Então, isso se instalou de alguma forma. E acontece que a dominação masculina sobre o feminino foi necessária no início do patriarcado, por isso, porque as mulheres eram mágicas, eles não sabiam o que elas estavam mexendo, nem de onde viria o ataque. E foi muito ataque. O matriarcado não foi pacífico, a gente é que fantasia. O matriarcado foi brabo, foi dominador. Escreveu, não leu, mata. Ela não queria conversa, entendeu? Como nós vivemos 2000 anos, praticamente, sobre o domínio, ou mais, né? Muito mais, eu acho. Mas vou falar dos últimos 2000 anos. Que o Ocidente entrou em prática e o Ocidente adotou, basicamente, o patriarcado, desenvolveu o que não tinha antes, que era o intelecto. Foi o patriarcado que desenvolveu foi quando a humanidade começou a aprender a leitura escrita, apareceu pensadores, e a condução começou a ser pelas... Depois entrou as religiões, que foram sempre patriarcais nesse período da humanidade, e elas dominaram profundamente também. Então, eu vou falar uma coisa que você, não sei se você compreende, os homens eram cegos para esse assunto. Era assim, pronto. Era assim que era. Então, eles não eram conscientes de que ou prejudicavam ou não prejudicavam, não sei nem se prejudicaram, mas de que tinha um elemento dominante aí. Era assim. Então, o homem era cego quanto às questões patriarcais. Nem era questionado. Depois da Segunda Guerra, principalmente, a Primeira Guerra já trouxe isso. Na Europa, a mulher teve que sair de casa. A mulher teve que tomar a frente. Ela teve que ir para o campo de batalha ser enfermeira, né? Ela teve que ir para a fábrica, porque já tinha a produção.
e não tinha homens para fazer a produção, elas tiveram que ir. E como elas eram minorias, sempre em termos sociais, elas foram muito prejudicadas. Não se pagava a uma mulher o que se pagava ao homem, não se dava cargos para a mulher que se dava para o homem. E é claro que toda vez que uma entidade é oprimida, chega na hora em que ela fala, ei, peraí, como é que nós vamos viver com essa opressão? E foi o que aconteceu quando começou a aparecer na Europa aquelas mulheres que começaram nas fábricas a questionar os horários de trabalho, a escravidão e o pouco pagamento, quando elas estavam sustentando. Aí vem a Segunda Guerra Mundial, que não teve segunda nenhuma, é a continuidade da primeira, né? Mas aquela Segunda Guerra Mundial acabou de botar a mulher para fora de casa. Aí os Estados Unidos entrou na guerra, mandou muito soldado para a guerra. Os Estados Unidos era a grande fábrica naquela época. E não tinha gente para trabalhar. Então as mulheres tiveram que ir para as fábricas. As mulheres tiveram que ir para os escritórios. Aí teve a aparecer o que a gente faz com os filhos? Põe em escola, põe em outros locais. Então a mulher deixou de ser a pessoa responsável pela família, ela acumulou a família mais o trabalho fora de casa. Então, quando isso tudo terminou, entre aspas, porque continuamos lutando no mundo, a mulher não voltou mais. A mulher subiu a saia, botou a saia curta, as pernas ficaram de fora. Ela sabia se defender do assédio do masculino, ou pelo menos mais do que antigamente, que a mulher nem achava que podia falar não, né? Era atacada e ficava por isso mesmo. Hoje você tem, então, um universo disso. As mulheres ficaram mais ferozes outra vez. Elas estão atacando os homens, num certo sentido, e questionando a posição. O que aconteceu com os homens? Primeiro ficaram confusos, primeiro caçoaram, depois ficaram confusos e finalmente falaram, e agora, o que a gente faz? Elas não voltaram, elas não vieram mais ser as donas da casa, percebe? Elas não vieram ser só mãe de família. E qual é o nosso lugar agora? Competir? A mulher errou, passou a competir com o homem. A mulher fez um erro grave. O poder do feminino não está na competição. O poder do feminino está no poder da intuição, do acolhimento, o que não é nem um pouquinho passivo. É ilusão pensar que isso é passivo. Nós nos tornamos guerreiras. Eu falo, quando meu marido morreu, eu montei no cavalo, peguei a espada e saí lutando no mundo. Virei uma guerreira. E até hoje eu acho que eu ainda sou guerreira, não sei. Mas ainda. Então, nesse quadro, os homens levaram muito tempo para acordar. Eles ficaram muito tempo cegos. Primeiro, atacando as mulheres porque elas estavam tomando o lugar deles. E até que chegou há poucos anos atrás, eles começaram a se olhar. E os homens então passaram a ver que tinha uma dissonância nessa história toda. O que acontece com um homem que não acorda para isso? Ele vai continuar achando que a mulher está competindo com ele, ele vai continuar achando que a mulher roubou o lugar dele, que o que ela devia fazer era voltar para o fogão e ir para a máquina de lavar, máquina não, um tanque, né? E que ele deixasse o mundo como era. Mas hoje nós já vemos uma camada social, mais jovem principalmente, que passou a cooperar com a mulher e contar com ela, inclusive. Poucos casais, poucos,
não somam o que a mulher ganha e o que o homem ganha para ser o padrão de vida daquele casal. O homem e a mulher fizeram um acordo nesse sentido. Se o homem não acorda para isso, eles são completamente machistas mesmo. Eu vejo aqui no interior, né? O regime é machista. O regime é machista. Mas não tão grave, porque elas trabalham fora como domésticas nas casas. Poucas trabalham fora desse serviço. Mas tem. Eles respeitam, eles ajudam. Agora, eles não ajudam em casa. Compreendeu? Isso é serviço de mulher. Ainda não acordaram que a casa é de todos. Que se a louça está suja é porque todos sujaram. Outro dia uma chegou aqui e falou assim, aconteceu um milagre na minha casa. Eu falei, o que aconteceu? Eu cheguei em casa exausta, pensando, ainda vou ter que fazer a comida agora para todo mundo, são um monte de homem. E cheguei lá em casa, ele tinha feito comida para todos. Eu falei assim, ele está acordando. Elogie, agradeça. Elogie. Ele está acordando que a casa é de todos. Que se você não tinha chegado é porque você estava trabalhando. E se ele chegou, ele que fazer. Então, esse acordar, sair do sono eterno que os homens viveram, depende das mulheres também, claro, porque também nós vamos ter que abrir o espaço para que isso ocorra, para que ele possa ir fazer a comida. Eu vi um casal, há muitos anos atrás, foi o único casal que eu vi que realmente dividia totalmente, ou foi o primeiro, né? Totalmente dividia a educação do filho e a comida. Quem chegasse primeiro fazia comida. E se o bebê ficasse com o pai, a mãe nem pensava, você deu a mamadeira, você mudou a fralda. E naquela época a gente botava o alfinete. Eu nunca tinha visto uma mulher não perguntar. Você prendeu o alfinete, não espetou a barriga da criança? Ele botava o alfinete, ela não dizia uma palavra. E eu cansei de ver as mulheres dizendo, olha, cuidado, vai espetar a barriga dele, entendeu? Como se o homem fosse idiota e não soubesse botar um alfinete sem espetar a barriga do bebê. São pequenas coisas, mas são as coisas que dominaram a cultura, você percebe? E essas coisas foram mudando. Hoje, dependendo da camada social, você vai ter homens muito mais lúcidos, responsáveis pela educação dos filhos. Vai ser homens responsáveis pela limpeza da casa, junto, a parceria. Porque o importante seria a gente desenvolver a parceria. Parceria é que seria realmente o grande tchan.